Proposta de emenda à Constituição número 4 de 2014. Altera o capítulo 4º das funções essenciais à Justiça, da organização de poderes e acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Autoria do bravo, competente e aqui presente senador, presidente do Congresso Nacional e agora deputado federal pelo Ceará, Mauro Benevides, a quem nós, não apenas do PMDB, mas do país, temos tanta honra de poder privar da sua vida, da sua amizade, do seu trabalho. A autoria, senador Romero Jucá, favorável à proposta. Já foi lido o relatório? Concedo a palavra ao senhor relator Eduardo Amorim, na ausência do senador Romero Jucá, para proferir o relatório. Então, presidente, vou direto à análise, para ganharmos tempos e podermos apreciar, com certeza, muitos outros projetos. Um projeto de extrema importância, que faz justiça, que faz com que muitas garantias constitucionais sejam materializadas. Neste caso, senhor presidente, a garantia é o direito realmente de ter acesso à justiça. Ter defensor público em todos os cantos desse país significa dar oportunidades àqueles que não têm como pagar um advogado e de lembrar que defensor público é como um médico que só é médico do SUS, porque ele não pode advogar de forma privada. Então, é o médico só do SUS no ramo do direito, senhor presidente. Então, a análise. Cabe a esta comissão, nos termos do artigo 356 do Regimento Interno do Senado Federal, proceder à análise das propostas da emenda constitucional quanto à sua admissibilidade e ao mérito. No tocante à admissibilidade, a proposição verifica os pressupostos de constitucionalidade e regimentalidade, pois sua tramitação não ocorre na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal. Nem tem por objeto matéria tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes ou os direitos e garantias individuais, no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Não se fere a matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada na atual sessão legislativa. Artigo 60, parágrafo 5º da Constituição Federal. Nem objetivo alterar dispositivos sem correlação direta entre si, artigo 371 do Regimento Interno do Senado Federal. Em termos de juridicidade, não há ofensa a outras normas ou os princípios jurídicos em vigor, sendo a proposta a via jurídica adequada para o fortalecimento da instituição da Defensoria Pública, em relação às demais funções essenciais da Justiça e a efetividade do direito fundamental dos necessitados de assistência judiciária. Quanto à técnica legislativa, a proposta está redigida em conformidade com as regras de redação prevista na Lei Complementar 95 de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação e a alteração e a consolidação das leis. No que fere ao mérito, entendemos que as alterações propostas no texto constitucional são de extrema importância para a sociedade brasileira, pois a Defensoria Pública é uma instituição que promove a garantia dos necessitados ao acesso à justiça por meio de serviços gratuitos e de qualidade. A Constituição de 88, portanto, deve ser enfática em assegurar a todos os cidadãos brasileiros a utilização do serviço da Defensoria. Nesse sentido, a proposta estabelece uma meta concreta e legítima quanto ao número de defensores públicos nas unidades jurisdicional, comarca ou seção judiciária, de forma proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e a respectiva população. Frises, conforme consta na justificação da proposta, que passada mais de 2 décadas da promulgação da atual Carta Magna, a Defensoria Pública ainda não está plenamente instalada em todos os estados da Federação. A dimensão da falta do serviço da Defensoria Pública nas cidades brasileiras foi detectada pelo estudo Mapa da Defensoria Pública no Brasil, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que aponta que apenas 59% dos cargos de defensor público do Estado e do Distrito Federal estão providos, cobrindo apenas 28% das comarcas brasileiras e somente 38% dos cargos de defensor público federal estão ocupados, atendendo a cerca de 22% das sessões judiciárias. Quanto à alteração do texto em si, a redação proposta ao artigo 134 constitucionaliza importantes elementos relativos à Defensoria Pública, como o caráter permanente, a vocação para a solução judicial e extrajudicial dos litígios, a defesa individual ou coletiva dos necessitados e a
promoção dos direitos humanos, conferindo a tais preceitos maior estabilidade normativa e a Constituição adequada relevância política e finalística. Do mesmo modo, a inserção dos princípios da Defensoria Pública na Constituição Federal fortalece esse órgão, como já ocorre com o Ministério Público, conforme o parágrafo 1º do artigo 127 da Carta Política. Por outro lado, a aplicação da Defensoria Pública no que couber no artigo 93, inciso 2º, do artigo 96 da Carta Magna, também se reveste de caráter meritório. O artigo 93, por exemplo, prevê, entre outros dispositivos, a adoção de requisitos objetivos de promoção na carreira, a realização de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção, a aplicação de normas claras de remoção, disponibilidade, aposentadoria e permuta, a existência de profissionais da unidade jurisdicional em número proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população, e a distribuição imediata de processo em todos os graus de jurisdição. Já a aplicação à Defensoria no inciso 2º do artigo 96 permitirá que essa instituição tenha a iniciativa de projetos de leis sobre a alteração do número de seus membros, a criação e extinção de cargos e a remuneração dos serviços auxiliares, bem como a fixação de subsídios dos seus membros, a criação e extinção dos órgãos e a alteração de sua organização e divisão, assegurando sua autonomia como instituição democrática de nível constitucional. As regras do artigo 98 do ADCT, por sua vez, contribuirão para que o número de defensores públicos na unidade jurisdicional seja efetivamente proporcional à demanda do serviço da Defensoria Pública e à respectiva população, minimizando o problema de carência e assistência judiciária em nosso país. Por fim, a criação de uma secção própria para a Defensoria Pública no capítulo 4º do título 4º da Constituição Federal traz melhor organização da matéria sobre as funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Advocacia Privada e Advocacia Pública, colocando-as em pé de igualdade na topologia constitucional. Destaque-se que, no atual estágio do nosso Estado Democrático de Direito, não podemos conceber que as instituições que compõem a Justiça brasileira, Estado Juiz, Estado da Acusação e Estado de Defesa, estejam em patamares diferenciados em desequilíbrio sob pena de umas funções de esvaziar em relação às demais e restar desfigurado o sistema concebido pelo constituinte originário. Portanto, é imperioso que seja assegurada a paridade de armas entre essas funções, com instrumentos, garantias e prerrogativas, dentro e fora do processo, que viabilize o efetivo acesso à justiça aos que dela necessitam. Portanto, senhor presidente, o voto do relator e o meu também, em face do exposto, nosso voto é pela aprovação, pela proposta de emenda à Constituição número 4 de 2014, quanto aos aspectos de admissibilidade e de mérito, senhor presidente. É análise. Essa matéria estará sendo, a partir de agora, discutida. O senador Romero Jucá já está vindo para continuar defendendo o seu relatório, mas, senador Aloysio... Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente. Para discutir. Senador Aloysio, com a palavra. Senhor presidente, nós temos aqui o privilégio da presença do senador Mauro Benevides, que, político porque eu tenho uma enorme admiração, foi um dos pioneiros, um dos fundadores do MDB, cavou ali uma trincheira forte no seu estado, do Ceará, na defesa da liberdade, belíssima carreira parlamentar, foi presidente desta casa e foi o inspirador, o autor e o grande patrono dessa causa. Eu queria saudar a presença do presidente Mauro Benevides e, se houvesse alguma brechinha regimental que fosse, ouvimos uma palavra do presidente. Com certeza, a presença do senador, do deputado Mauro Benevides, para nós é motivo de muita honra. Dentro do momento necessário, possível, eu atenderei a Vossa Excelência com prazer. Senador Ricardo Ferraz, senador Requião, para discutir a matéria. Senador Ferraz, com a palavra. Endossando e me associando à iniciativa do senador Aloysio Nunes Ferreira, a presença do senador Mauro Benevides, do sempre senador Mauro Benevides, é seguramente para todos nós uma alegria, e ouvir a sua manifestação é sempre uma satisfação. A PEC de número 4, senhor presidente, tem o mérito de melhorar as condições necessárias e inadiáveis
dos nossos defensores públicos em todo o país. Busca também garantir o cumprimento de uma promessa constitucional de que as defensorias promoverão a defesa dos necessitados. Este projeto ele se faz absolutamente necessário pela precariedade do funcionamento e do trabalho dos nossos defensores em nosso país. Recentemente, o IPEA, órgão de elevada credibilidade, destaca que dos 8.489 cargos de defensores públicos criados no Brasil, apenas 60% está ocupado. Além disso, ainda existem estados que não constituíram as suas defensorias, como é o caso, segundo consta aqui, do Paraná e Santa Catarina, os últimos estados que criaram, implantaram, assim como Goiás e Amapá, isto é, 4 estados da nossa federação sequer contam com essa estrutura, que é de fundamental importância para aqueles brasileiros que não têm acesso à advocacia, que não têm condição de contratar um advogado para fazerem as suas defesas. Outro aspecto importante revelado no estudo é a discrepância dos investimentos no sistema de justiça. Ao todo, os estados contam com 11.835 magistrados, 9.963 membros do Ministério Público e apenas 5.054 defensores públicos. Isso significa que na maior parte do país, utilizando a conclusão do IPEA, a população conta apenas com o Estado juiz e com o Estado acusação, mas não conta com o Estado defensor, que promove a defesa dos interesses jurídicos da grande maioria da população brasileira, que não pode contratar um advogado. Por essas razões, senhor presidente, e por tantas outras razões, é que nós queremos manifestar o nosso apoio e a nossa solidariedade a esta categoria que no dia a dia e no anonimato tem feito a defesa dos brasileiros mais fragilizados. Quero manifestar aqui o meu apoio e manifestar aqui a minha congratulação com o sempre senador Mauro Benevides, esse extraordinário líder do importante estado do Ceará, e dessa forma manifestar aqui o meu voto favorável, senhor presidente. Virou uma sessão em homenagem a Mauro Benevides em vida. Já que é bom. Senador Requião com a palavra, depois o senador Pimentel, senador Aníbal. Cadê o senador Jucá? Eu quero iniciar, presidente, fazendo a redução ao absurdo. Um país pobre, com mais de 200 milhões de habitantes, precisaria de quantos defensores públicos para que isso funcionasse? Eu vejo isso como uma reivindicação legítima dentro da visão corporativa. Logo depois vamos ter as reivindicações para a equivalência de salário com juízes e o Ministério Público. E um pouco mais adiante, aquele desejo desesperado de ganhar também a sucumbência dos processos, embora tenham férias, estabilidade e tudo mais. A minha experiência foi em sentido contrário. No Paraná, fiz um acordo com a OAB que, bem fiscalizado, funcionava bem. Era um advogado destinado, não tinha aquele problema de entrar em férias e deixar para outro que não tinha a menor ideia do que na defensoria estava acontecendo. Eu sou extraordinariamente cético em relação a isso. Mas eu, apesar do ceticismo, vou seguir a orientação do Mauro Benevides. Eu vou votar favoravelmente, expondo o meu ceticismo e a impossibilidade da Defensoria Pública atender realmente a um desejo ou a uma necessidade da população brasileira. Atenderá à necessidade de emprego dos senhores advogados, meus colegas. Eu peço às nossas galerias que não se pronunciem em virtude da disciplina regimental que nós precisamos manter. Senador Pimentel, senador Aníbal, senador Aloysio.
Senador Pimentel com a palavra. Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, eu quero começar registrando de que o Constituinte de 88, ao instituir a Defensoria Pública, cumpriu um papel do Estado Democrático de Direito. Até ali, nós tínhamos o advogado dativo e, por outro lado, o Estado, com o procurador e o promotor público, fazendo a acusação aos cidadãos. Aqueles que conseguiam contratar um escritório de advocacia, normalmente tinha o seu direito protegido, mas o pobre, aquele que não tinha a menor condição de contratar um advogado, terminava sendo condenado por falta de defesa e muitos deles ficavam 10, 12, 15 anos atrás das grades porque não tinha quem fizesse qualquer defesa desse preso, sem qualquer sentença condenatória, sem qualquer procedimento judicial, mas tinha sido recolhido pelo delegado de polícia, porque não ia com a aparência daquele pobre, normalmente negro, ele era recolhido e ficava ali 10, 12, 15 anos atrás das grades, sem qualquer defesa, sem qualquer proteção. O Constituinte de 88 resolveu trazer para o mundo jurídico da defesa dos interesses dos mais pobres a Defensoria Pública. De lá para cá, já tivemos várias mudanças para melhor. A Emenda Constitucional 41 teve o cuidado de vincular o teto remuneratório do defensor público ao mesmo teto do defensor, do magistrado e vinculando ao Poder Judiciário. Eu fui o relator dessa matéria lá em 2003, quando fizemos a grande reforma fixando os tetos remuneratórios. Lembrando que a Constituição de 1824 já falava num teto remuneratório, a Emenda 19 determinou que uma lei quadrúpede de iniciativa dos 4 presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, encaminharia ao Congresso Nacional essa lei quadrúpede. Ela nunca chegou ao Senado Federal e em 2003, após uma ampla construção política envolvendo os 3 poderes e aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, nós fixamos o teto nacional em fevereiro de 2004 em R$ 19.200 e de lá para cá tem um critério de reajuste em que inicia pelo Judiciário, é aprovado do Legislativo e sancionado pela Presidência da República. É verdade que nós ainda temos alguns cidadãos e cidadãs que recebem remuneração acima do teto, mas isso é uma exceção e que esperamos que o Supremo Tribunal Federal deixe de dar liminar para permitir que alguns possam receber remuneração superior ao próprio salário do presidente do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, veio a Emenda Constitucional 45, que nós conseguimos a autonomia financeira, administrativa e orçamentária para a Defensoria Pública na grande reforma do Poder Judiciário. Novamente, este senador foi o autor dessa proposta de emenda que foi incorporada e aprovado já na Emenda Constitucional 45. Posteriormente, nós tivemos uma terceira Emenda Constitucional que reconheceu a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos territórios, que até então ficava num processo totalmente desvinculado. E mais recentemente, na quarta Emenda Constitucional, nós conseguimos ter a autonomia financeira, administrativa e orçamentária para a Defensoria Pública Federal. E nesse período foi aprovada a Lei Complementar 32, que deu um conjunto de novas funções e novas obrigações à Defensoria Pública Brasileira. E esse arcabouço, com esta emenda constitucional de autoria do nobre deputado Mauro Benevides, meu conterrâneo e meu eterno presidente do Congresso Nacional, vem complementar esse ponto. Por isso, nós estamos encaminhando o voto favorável, acompanhando a posição da Câmara e dos nossos pares aqui na CCJ, senhor presidente. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, que em todas as fases desse processo, Vossa Excelência pontuou como autor, como relator, como protagonista desta luta, senador Pimentel. Por isso, merece, de nossa parte, toda a homenagem. Continua em discussão o senador Aníbal.
Devo dizer que agora o senador Pimentel, que já foi ministro da Previdência, passa a dividir as homenagens com o ex-senador e deputado Mauro Benevides, porque ele traz um pronunciamento que dá maior substância à defesa dessa PEC. Porque essa PEC, ela, ao promover a alteração da redação do artigo 134 da Constituição, prevendo que a Defensoria Pública é não somente uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, mas também para dispor que ela é uma instituição permanente, expressão e instrumento do regime democrático, incumbindo-lhe a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Ou seja, quando a gente faz a defesa dessa PEC, a gente está fazendo a defesa daqueles advogados, daqueles que não têm, não podem e praticamente não são, que são os mais pobres, aqueles que não têm a quem recorrer. Então, a defesa dos defensores públicos, na realidade, a defesa dos seus direitos, das suas reivindicações, é, ao mesmo tempo, a defesa daqueles menos assistidos, daqueles que praticamente não têm direito à jurisdição. Então, nesse sentido, a gente faz a completa defesa dessa PEC. Quero dizer, inclusive, que ela tem um item que está... há um problema, né, no estabelecimento do prazo de 8 anos, de que trata o parágrafo 1º do artigo 198 da PEC, porque impõe aos estados, à União e aos municípios, ao Distrito Federal, o prazo de 8 anos para que todos tenham as suas defensorias instituídas, né, implantadas. E esse é um assunto polêmico, mas mesmo assim a gente prefere fazer esse debate em plenário e vamos encaminhar aqui de acordo com a orientação do nosso líder, José Pimentel, no sentido de que a gente aprove aqui na CCJ e vamos levar essa matéria para o plenário. Presidente. Senador Aloysio Nunes. Na linha do senador Aloysio Nunes, eu queria fazer uma sugestão regimental. Que a presidência, se assim se dispuser, faria uma paralisação de 3, 4 minutos da nossa sessão para que nós pudéssemos ouvir, fora do debate regimental, o senador Mauro Benevides. A presidência vai tomar as providências ao seu tempo. Senador Aloysio Nunes. Senhor presidente, eu também quero manifestar o meu apoio a essa proposta de emenda à Constituição. O senador Pimentel já, na sua exposição, traçou um retrospecto da evolução constitucional do tema da Defensoria Pública. E a proposta de emenda constitucional que estamos examinando hoje completa esta evolução ao traçar de uma maneira bastante ampla e correta, no meu entender, os contornos profissionais da Defensoria Pública. Eu tenho uma enorme simpatia por essa instituição e gratidão pelas lições que recebi na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu fui procurador do Estado, hoje já estou aposentado, e ingressei na Procuradoria do Estado de São Paulo ao tempo em que não havia ainda Defensoria. E a Defensoria a assistência judiciária dos necessitados, dos pobres, era incumbência da Procuradoria-Geral do Estado. Eu fui trabalhar exatamente na Procuradoria de Assistência Judiciária. Foi uma lição de vida, uma lição de advocacia. Eu que havia passado muitos anos da minha vida no exílio, apenas com a vaga lembrança de que eu tinha um diploma de advogado guardado em algum lugar, aprendi a advogar na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, exatamente na Procuradoria de Assistência Judiciária. E eu me lembro, senhor presidente, com muita emoção, de que já de madrugada, antes do sol nascer, já havia filas formadas em frente à sede da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, na seção da Assistência Judiciária. Filas formadas, pessoas pobres, que iam lá reivindicar o patrocínio de um advogado.
como quem reivindica um gênero de primeira necessidade. Questões de todo tipo, questões previdenciárias, questões de direito de família, processo penal, todo tipo de questão. Me lembro da sobrecarga de trabalho dos defensores públicos, meus colegas, que não podiam acudir os seus patrocinados em todas as fases do processo. Me lembro que muitas vezes recebíamos inquéritos policiais mal preparados, porque os acusados que chegavam em juízo já com acusação formalizada não tinham tido acompanhamento de um advogado na delegacia de polícia. Me lembro da presença enorme de presos provisórios que estavam indevidamente presos na penitenciária do Carandiru. E não há como deixar de me lembrar também, nessa sessão, de um recente levantamento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça a respeito do perfil dos encarcerados no Brasil. Cerca de 40% são presos provisórios, presos que, seguramente, se tivesse uma boa assistência jurídica, não estariam ocupando vagas no presídio. Enfim, senhor presidente, a advocacia dos pobres não pode ser uma advocacia pobre, não pode ser uma advocacia famélica. Precisa, sim, ser exercida por advogados bem formados, advogados que passam por um concurso público rigoroso, e eu tenho o privilégio na minha vida, na minha biografia, de ter sido ministro da Justiça, o ministro da Justiça que presidiu o primeiro concurso para o recrutamento de defensores públicos federais. Uma advocacia dos necessitados precisa ser uma advocacia bem habilitada, uma advocacia em tempo integral, de pessoas dedicadas exclusivamente a isso, ainda mais levando em conta os contornos amplos que a sociedade cada vez mais exige da atuação do defensor público. Portanto, senhor presidente, é com entusiasmo e convicção que voto a favor da emenda. Agradeço a Vossa Excelência. Eu gostaria, em nome da presidência, fazer uma breve menção ao texto proposto pelo deputado Mauro Benevides. Artigo 134 da Constituição Federal. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do artigo 5º desta Constituição. Parágrafo 4º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-lhe também, no que couber, o disposto no artigo 93 e no artigo 96, parágrafo 2º, inciso 2º dessa Constituição. Artigo 2º da PEC. O ato das disposições constitucionais transitórias passará a vigorar acrescido dos seguintes artigos. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda do serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. Parágrafo 1º. No prazo de 8 anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput desse artigo. Durante o decurso do prazo previsto no parágrafo 1º desse artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá prioritariamente atendendo às regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. São esses os termos da proposta de emenda constitucional assinada pelo eminente senador e hoje deputado Mauro Benevides. Eu gostaria... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vamos votar. Só para fazer um registro aqui que, além do eminente ex-senador e deputado Benevides,
que é o signatário primeiro dessa matéria, nós temos também como signatários o deputado André Moura, do PSC do Sergipe, e o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, que também se faz presente, a quem eu rendo minhas homenagens, porque também tem uma participação importante nessa matéria. Eu felicito os senhores deputados e agradeço a presença acompanhando a nossa sessão, o deputado Alessandro Molon. Eu suspendo, para garantir a manutenção do regimento interno do Senado Federal e a própria funcionalidade desta comissão, tendo em vista a manifestação dos senhores e por dever de justiça, eu suspendo temporariamente a discussão para ouvirmos em 3 minutos o deputado Mauro Benevides. Está suspenso os nossos trabalhos por 3 minutos na discussão da matéria. É uma manifestação justa de apreço dessa comissão a este homem que fez história e faz da sua história a própria história do parlamento. Faz da sua própria história a história Desde do que parlamento. ele vai falar... Com o compromisso de falar a favor da proposta. Parabéns. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, demais participantes dessa sessão, com profunda emoção que eu recolho essa deferência proposta pelo senador Requião e acolhida unanimemente por todos os membros da comissão, o Aloysio Nunes Ferreira, que desde o primeiro momento nós nos encontramos, talvez tenha sido ele, depois de Vossa Excelência, o primeiro a chegar a essa sessão, a essa reunião, com emoção que eu volto a essa Comissão de Constituição e Justiça, que integrei em década passada. Permito-me dizer em década passada, porque se passasse para uma precisão cronológica, ela talvez me fosse desfavorável, não, mas estive aqui com muita honra a época em que dirigia a Comissão de Constituição e Justiça o saudoso senador Nelson Carneiro, que pertenceu a essa comissão e depois daqui se alçou à condição de presidente do Congresso Nacional. Mas, ao reportar-me a essa matéria, referentemente à Defensoria Pública, eu me permito fazer um breve recuo histórico para destacar, e acredito que posso fazê-lo também em nome dos demais subscritores da emenda, inclusive o deputado Alessandro Molon, o deputado André Moura, que são coautores dessa proposta. Eu diria que, como vice-presidente da Comissão de Constituição, vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, sucedendo naquele momento ao presidente Ulisses Guimarães, que por razões de saúde se ausentara por um período de 22 dias da Assembleia e se recuperava em São Paulo, eu tive o privilégio de, presidindo a Assembleia Nacional Constituinte, conceder a palavra em nome da Comissão de Sistematização, que era na tramitação da matéria, era a instância final, em função da qual a matéria imediatamente se inseria no plenário. Ouvi a palavra do grande e inolvidável brasileiro Afonso Arinos, que com a sua respeitabilidade de jurista renomeado, membro da Academia Brasileira de Letras, ele proferiu um discurso magistral em que ele se reportava ao capítulo das carreiras jurídicas, aí incluídos o Ministério Público, os advogados públicos e a Defensoria Pública. E posso dizer aos presentes, foi um dos momentos em que não houve nenhuma discrepância na manifestação da Assembleia Nacional Constituinte. Os aplausos estrugiram no plenário naquele instante para justificar a aprovação de uma matéria que teria, como passou a ter, uma importância extraordinária na estrutura jurídica brasileira. O Ministério Público está cumprindo seus encargos, os advogados públicos também o fazem, e a Defensoria busca seguir aquelas diretrizes prescritas no artigo 134 da Lei Maior Brasileira. Portanto, esse breve relato significa o quê? A justificação do meu empenho, que se a mim coube, historicamente, a oportunidade de aprovar as carreiras jurídicas, a mim coube também
colaborar no aprimoramento dessas instituições, particularmente na Defensoria Pública, cuja lei complementar 134 me teve como relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, encaminhado imediatamente para o Senado Federal e também aqui aprovado. Portanto, é um momento de muita euforia para os defensores e muito mais do que para os defensores, para os carentes e necessitados, porque eu diria, senhor presidente Vital do Rego, diria a Vossa Excelência que com a aprovação dessa matéria, o grande beneficiário não é o defensor público. O grande beneficiário é o carente, é o necessitado de todo o país, que sem ter um patroneador das causas de interesse de cada um deles, realmente o defensor público cumpre essa missão, respeitando integralmente aquelas normas da legislação ordinária e, sobretudo, a preceituação constitucional. Por isso é que apresentei essa proposta com os dois colaboradores, dois coautores, no caso, Alexandre Mourão e André Moura, e hoje aqui estamos absolutamente convictos que a manifestação da Comissão de Constituição e Justiça será chancelada pelo plenário da Casa, viabilizando essa proposta de emenda e fazendo-a inserir-se no texto da Carta Magna do país. Dessa mesma Carta Magna, senhor presidente, e não entendam os membros da comissão como nenhuma jactância despropositada, não, da qual eu me honro de haver sido o segundo signatário. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou reabrir, senador Pedro Simões, eu vou reabrir até uma diferença histórica dessa comissão em interromper os seus trabalhos para ouvir o senador Mauro Benevides. E está reaberto os nossos trabalhos na discussão da matéria. Tenho inscritos o senador Armando, o senador Álvaro Dias e depois o senador Simão, que... Mas, senhor presidente, o senhor me desculpe. Pois não, senador Simão. Mas eu queria dar uma parte ao senador Mauro Benevides. Fui colega dele nessa casa. Vossa Excelência tem a palavra agora para se Faço posicionar. questão de dizer, fui colega dele nessa casa, ele foi nosso líder, foi presidente do Senado e foi um dos momentos mais felizes, mais tranquilos e de maior dignidade que esse Senado passou. Reconheço da sua firmeza, das suas convicções, reconheço de que ele era presidente do Senado, ser governo ou não ser governo, ser do MDB ou não ser do MDB, ele foi realmente uma pessoa espetacular, digno, correto, decente. Durante o seu período à frente dessa casa, ela se movimentou com grande dignidade. Está lá na Câmara dos Deputados, realmente, mas a vida é engraçada e é injusta. Agora é que ele devia estar aqui, com a experiência, com a capacidade e com a competência que ele tem, ele devia estar aqui e não lá. Estão vindo os jovens para cá e os mais velhos estão indo para lá. Coisas do Brasil. Meu abraço, amigo. Senador Simão não perde a oportunidade de evocar no passado, né, a experiência que é tanto alimentadora do nosso presente. Vossa Excelência representa muito bem aqui o senador Mauro Benevides, com certeza. Com certeza. Ouço nosso querido senador Armando Monteiro. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de me inscrever. Senador Lúcia Vânia. Senhor presidente, eu queria manifestar também a minha posição de apoio a essa emenda, que considero de grande alcance, de grande importância. E o faço não só pelo mérito que justifica esse apoio, a importância da Defensoria Pública, o seu papel para que se assegure uma assistência jurídica aos setores menos assistidos da população brasileira, democratizando, portanto, o processo e o alcance da justiça e concorrendo para melhorar a prestação jurisdicional. Mas faço também em homenagem a esse grande nordestino grande brasileiro e grande nordestino, que é o nosso sempre senador Mauro Benevides, uma figura que honra o Congresso Nacional pela sua passagem, pelo seu exemplo de espírito público e pela sua figura. Então, eu estou muito confortável de estar associado ao apoio dessa matéria
e poder fazer essa homenagem a essa grande figura que é o senador Mauro Benevides. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Álvaro Dias, depois senador Lúcia Vânia e devolvendo a relatoria ao senador Romero Jucá para suas considerações finais. Senadora Lúcia Vânia. Presidente Vital Senador do Rego. Desculpa. Senador Álvaro Dias, com a palavra. O patrono dessa causa nos dispensa até de defendê-la. Porque a causa que tem um patrono como Mauro Benevides pode dispensar advogados. Mas, sem dúvida, essa iniciativa do senador Mauro Benevides foi muito bem defendida pelo senador Aloysio Nunes, que é um grande advogado, um jurista respeitado e que, com autoridade, fez a defesa desta iniciativa como poucos poderiam fazer pela experiência que teve junto àqueles pobres que necessitavam de defensores públicos. Mas eu pedi a palavra, presidente Vital do Rego, muito mais do que para dizer que voto favoravelmente, que defendo, que acho importante, que é aproximar a justiça dos mais pobres nesse país, é fazer com que eles possam ter defensores qualificados, né, para fazer valer os seus direitos, para homenagear também Mauro Benevides. Eu não poderia deixar de fazer isso. Quando eu cheguei a Brasília pela primeira vez como deputado, eu tinha 29 anos e aprendi a admirar determinadas figuras desta República. Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Mário Covas, Tancredo Neves, Nelson Carneiro, referido por Vossa Excelência. E uma das razões da admiração, além do talento, do preparo, da capacidade de liderar, uma das razões da admiração era a dedicação. Eu via, por exemplo, Nelson Carneiro já no final da sua trajetória política, como se fosse um principiante, todo dia, presente, sempre atento a todos os problemas discutidos no Senado. Ele fazia questão de responder correspondência por correspondência dos seus eleitores. Então, uma dedicação ímpar. E assim, Franco Montoro, como se fosse principiante na Câmara dos Deputados, usando o pequeno expediente, praticamente todos os dias, transmitindo a sua mensagem com um entusiasmo juvenil. E Vossa Excelência também eu inscrevo nesta seleção. Vossa Excelência, eu também convoco para esta seleção de notáveis da nossa República, de exemplos, com dignidade, com muita dedicação, com vocação política imbatível que faz com que permaneça na atividade até hoje, também com esse espírito jovem. Por isso, eu não poderia deixar de prestar-lhe esta homenagem, por conhecer a sua história e por respeitá-la sobretudo e tê-lo como um exemplo que deve ser seguido pelos mais jovens. Agradeço a Vossa Excelência, a senadora Lúcia Vânia e o senador Romero Jucá. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu gostaria também aqui, a exemplo do que fizeram os outros senadores, dizer que este projeto, ele tem um grande alcance social e só poderia ter nascido de uma figura humana como Mauro Benevides. Fui sua colega na Constituinte e sei da sua determinação, da sua aplicação e principalmente do seu jeito cativante com todos os seus companheiros. É, sem dúvida nenhuma, um político que honra a história dessa casa. E quero dizer que o projeto é um projeto importante, ele consolida a democracia brasileira, ele reforça os direitos humanos, estendendo a defesa a todas aquelas pessoas que necessitam. Portanto, eu não poderia deixar de expressar aqui a minha satisfação de ver este projeto aprovado, uma vez que tem sido, na minha carreira, uma militante da área social. E nada mais importante para a área social do que este projeto. Parabéns, Mauro Benevides, parabéns mais uma vez, Vossa Excelência faz história nessa casa. Muito obrigada. Senhoras e senhores,
Eu queria passar a palavra ao relator da matéria, mas antes, também por um dever de justiça, me dirigir a Vossa Excelência, senador Jucá. Com a habilidade de Vossa Excelência e com a diligência desta comissão, em apenas um mês, o projeto chegou a esta casa, foi processado aqui no dia 14 de março e hoje nós estamos votando. Senador Benevides, Vossa Excelência, ao longo deste mês, percorreu gabinetes, mostrou a importância de se concluir a justiça à defensoria, que tem sede para fazer justiça aos mais pobres, aos mais desamparados, em nome do Estado. Em apenas um mês, senador Jucá, Vossa Excelência consegue, como relator dessa matéria, aprová-la de forma tão candente. Né? Senador Jucá tira água de pedra, meu amigo. É verdade. E eu quero dizer que estava ansioso pela presença de Vossa Excelência para manifestar que a presidência, quando recebeu de Vossa Excelência a incumbência de levar esse processo adiante, sabia da importância que estava fazendo para os brasileiros e brasileiras desvalidos, sedentos por um direito que muitas vezes é postergado. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, antes de falar sobre o tema, eu quero primeiro render as minhas homenagens ao senador e deputado federal Mauro Benevides, esse político brasileiro que tem tanto serviço prestado à história política do Brasil e é autor inicial dessa emenda constitucional. Portanto, ao Mauro, né, aqui na sua presença, eu quero registrar mais esse serviço prestado pelo senador Mauro Benevides ao povo brasileiro. Quero louvar também a posição de Vossa Excelência, porque ao levantar o tema da questão da Defensoria Pública, Vossa Excelência colocou como prioridade na Comissão de Constituição e Justiça, e mais do que isso, me designou relator e disse textualmente que no âmbito da presidência faria todas as ações necessárias para que essa matéria pudesse ser votada rapidamente. Então, meus respeitos e minha admiração e minha gratidão a Vossa Excelência por ter conduzido tão bem essa questão. Agradecer também ao senador Eduardo Amorim, porque peço desculpa por ter me atrasado, eu estava numa reunião no Ministério do Planejamento, mas o senador Eduardo Amorim, brilhante, competente, relatou já a matéria. Eu quero fazer pequenas observações. Primeiro, dizer que eu sou um ardoroso defensor da Defensoria Pública. Eu entendo a Defensoria Pública como um pilar necessário para a expressão maior da cidadania da população brasileira. Se nós queremos dar igualdade, se nós queremos dar condições de dignidade à população brasileira, nós temos que garantir justiça e advogados à maioria da população que não pode pagar advogados no país. Então, a Defensoria Pública é, na verdade, a extensão de uma ação que a gente pode chamar de justiça para todos, porque efetivamente vai estar ao lado do Ministério Público, vai estar ao lado do juiz, um defensor público zelando por aqueles que efetivamente não têm como serem representados na esfera judicial. Quero aqui dizer que andei rápido com essa votação, porque entendo que se demorar mais um mês, mais 2 meses, representa mães e filhos que não recebem pensão alimentícia, representam pessoas que estão presas, que poderiam estar soltas porque não tem um advogado acompanhando, e diversos outros casos onde a injustiça prevalece com a ausência de um advogado e, no caso, um defensor público. Quero finalizar dizendo que esse projeto é exequível, ele é viável. Não me venham aqueles levantar que não há recursos para se fazer esse projeto. Dou exemplo do meu estado de Roraima. O estado de Roraima é o estado mais pobre, de menor arrecadação da federação. E já tem defensor público em todas as comarcas e tem autonomia na Defensoria Pública. Portanto, se Roraima pode fazer e dar um defensor à população em cada local, o Brasil pode fazer e os estados mais ricos podem fazer. Então, senhor presidente, o voto é
com louvor à atitude, à visão patriótica do senador Mauro Benevides. O meu voto é pela aprovação e pelo pedido dos companheiros que possamos aprovar no plenário rapidamente essa matéria, fazendo justiça e dando igualdade a milhões de brasileiros que infelizmente hoje não têm. Muito obrigado, senhor. Saúde, Vossa Excelência. Em votação, o relatório favorável do senador Romero Jucá. A matéria. As senhoras e senhores senadores que aprovam o relatório queiram permanecer como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente.